Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Daniele Diógenes, trazendo para você o maná diário, para que você se alimente, se fortaleça. A palavra de hoje que eu quero trazer aqui está lá no Salmos 32, versículo 8, onde o salmista ele vai falar: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho, guiar-te-ei com os meus olhos. O salmista aqui ele está falando que Deus é aquele que instrui, é aquele que guia, é aquele que ensina. E quando nós somos instruídos por Deus, nós temos a certeza de que dará certo, embora nós passamos por lutas, embora nós no caminho passamos por situações adversas ou até por vezes tropeçamos. Mas quando abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Todo-Poderoso, para ouvir a direção de Deus, Ele não nos deixa confundido. E para que os sonhos de Deus ele venha se cumprir na minha e na tua vida, nós precisamos da instrução do Todo-Poderoso. Nós precisamos ouvir a sua voz atentamente, ficarmos alerta à sua voz, ao seu comando, para que possamos decomenai astébia, colocar em prática o direcionamento, o ensinamento, porque quando o salmista diz instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho, quem é o caminho? O caminho é Jesus. E quando nós aprendemos os ensinamentos de Jesus, isso nos leva a lugares altos, isso nos leva a um nível de fé, de comenai astébia, mais profundo. Oh, aleluia! O Senhor quer que você deixe Ele lhe instruir. Que tipo de voz você tem ouvido? Como você tem se comportado diante da voz do Todo-Poderoso? Você tem obedecido ou você tem desviado do caminho e querido querer fazer do seu jeito, do seu modo? Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, Ana, aquela mulher que deixa Samuel no templo com ainda 4 anos, o menino cresce diante dos olhos de Eli. E o menino ali começa a aprender com Eli, a cuidar das coisas do templo para que a lâmpada de Deus não se apagasse. Porque os filhos de Eli já não estavam mais na instrução, os filhos de Eli já estavam no pecado, os filhos de Eli só usufruíam das coisas do templo, eles profanaram, eles fizeram a decai e assou o que não agradavam a Deus. Deus tinha plano, tinha sonhos para ele, mas por eles não quererem, por eles não se posicionarem, por eles dar direito à prática do pecado, o Senhor disse a Eli que iria, decomenai a sébria, tirar os filhos dele de cena. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos alerta. A palavra do Senhor, querida, ela nos instrui. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas muitas das vezes nós nos fechamos para a vontade dele, para que o Todo-Poderoso venha cumprir nas nossas vidas aquilo que ele já falou que quer fazer. E Eli recebe de um profeta anônimo que ele colocasse a casa dele em ordem, os filhos dele, que ele usasse decomenai asté de vara com seus filhos. Querido, nós temos que cuidar dos nossos filhos, amar, mas nós temos que instruir dentro da vontade do Senhor. Oh, glória a Deus, para que mais tarde nós não venhamos sofrer danos. Quantas mães não sonham em ver seus filhos livres das drogas? Quantas mães não sonham em ver seus filhos livres daquilo que não agrada ao Senhor? Mas para isso nós temos que continuar orando, corrigindo. Alá e Assúria. E para mim corrigir, eu preciso andar dentro de uma instrução também. E ali Deus vai chamar por 3 vezes o jovem Samuel. O Senhor vai chamar numa noite onde Samuel estava deitado. Ele ouve uma voz e ele se levanta e vai até Eli. Quando ele chega lá, Eli vai dizer: eu não te chamei, volta e te deita de novo. E isso se sucede por 3 vezes. Na 3ª vez ela entende que era o Senhor que queria falar, aleluia, com aquele jovem. Era o Senhor que queria fazer aquele jovem
conhecer a sua voz. Eu quero dizer para você, Deus te fará conhecer a voz dele, de maneira que você não vai se confundir, porque naquele tempo a voz do Senhor era escassa, a manifestação da palavra de comenai a séria era escassa, era difícil, mas o Senhor encontrou um coração disposto. Lá e assou de comenai a séria. Tudo que o Senhor quer é um coração disposto a ser instruído. E o coração, aleluia, de Samuel estava disposto. Que o teu coração seja um coração disposto a ser instruído, a ser guiado, a andar na vereda do justo, no caminho que é Jesus. E ali, quando ele encontra o coração de Samuel, aleluia, ele fala com aquele jovem que ainda não conhece a sua voz. Mas aquele jovem, quando vai para ele durante 3 vezes, oh glória, a palavra vai dizer que ele diz para o jovem: volta e deita, e se essa voz te chamar novamente, diga: eis aqui o teu servo, fala porque o teu servo ouve. Oh, glória a Jesus. Que coisa boa é ouvir a voz do Todo-Poderoso no nosso ouvido. Querida, a voz do Senhor, ela não é ouvida no coração, porque enganoso é o coração do homem. A voz do Senhor, ela é ouvida no nosso ouvido. Que os teus ouvidos estejam prontos para ouvir a repreensão, para ouvir a correção, para ouvir a direção. Olá, e a Sória. A Bíblia vai dizer que quando Samuel novamente pela 4ª vez escuta a voz chama pelo nome. A voz conhece quem sou eu e quem é você. A voz diz: Samuel, Samuel. E ele diz: eis aqui o teu servo, fala porque o teu servo ouve. Ele se coloca na posição, ele quer ouvir o que Deus tem para falar. E o que Deus estava falando para ele era: olha, escuta o que eu vou te dizer. Eu vou fazer algo grande, de comenai a stébia, que vai deixar quem ouvir com os ouvidos tinindo. O que eu vou fazer é algo tão grande, de comenai a séria, que todo Israel tinirá os ouvidos. Ei, o Senhor está dizendo nesta manhã que está fazendo algo grande. Você vai ouvir e vai ver. Só que o Senhor entrega para Samuel uma palavra exortativa. Samuel não recebe uma palavra de vitória para entregar para Eli, porque Deus já não estava mais falando com Eli, porque quando não se obedece, o Senhor para de falar, o Senhor para de ter intimidade. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que quando ele entrega para Samuel a palavra, eu vou acabar com os filhos de Eli, de comenai a ser, todo Israel saberá, todo Israel ficará sabendo. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que aquilo ali, Samuel escuta a palavra, escuta aquilo que o Senhor havia dito. E a palavra do Senhor diz que quando amanhece o dia, que Samuel estava deitado e o profeta e o sacerdote Eli, louvado seja Deus, vai em busca de saber dele qual foi a palavra que o Senhor havia dito. Haja vista que Samuel não queria falar, porque Samuel sabia que a mensagem era dura, porque Samuel sabia que não era uma mensagem agradável aos ouvidos. Leblotre comenai a sébria. E a Bíblia diz que ele vai até Samuel e pergunta: me diga o que foi que o Senhor te disse, porque se tu não me disseres, outro tanto te acontecerá. E ali Samuel declara: o Senhor diz que vai abater os teus filhos, vai tirar de cena. Para um pai era doloroso ouvir aquilo, mas você sabe o que era que Deus estava dizendo ali? Eu te dei a instrução e você não colocou em prática. Eu te quis, aleluia, corrigir e tu não aceitasse. E você sabe qual é a reação do sacerdote ali? Ele vai simplesmente ele vai dizer que o Senhor faça conforme a sua vontade. Oh, alaia Súria. Deus estava tratando ali aquele
povo que não queria, que não desejava fazer a sua vontade, seguir o seu caminho, ser instruído por ele. Eu quero dizer para você, Deus me vê, Deus me guia e Deus me prospera no caminho. Deus te vê, Deus te guia e Deus também te prospera no caminho quando você decide ouvir a sua voz e colocar em prática. E ali diz a palavra do Senhor que o Senhor era com Samuel e todo aquele lugar começa a reconhecer Samuel como um profeta de Deus, porque nenhuma das suas palavras caía por terra. Você sabe por quê? Porque ele, quando ouviu a voz de Deus, colocou em prática. Ele, quando ouviu o comando de Deus, ele mesmo com medo, ele não titubeou em falar a verdade. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei, guiar-te-ei pelo caminho. Decomenai astúbia névia. Eu quero dizer que a tua casa tem instrução de Deus nesta manhã. Eu quero dizer que teus filhos, tua família não vai ser como a de Eli, que se perdeu, que foi, aleluia, tirada de cena. Não, o desejo de Deus é que você e sua casa sirva ao Senhor. Portanto, se Deus está dizendo libera perdão, libera. Se Deus está dizendo faz algo por alguém, faz. Se Deus está mandando você, aleluia, descer mais na olaria, desça. A instrução é corrija com amor, mas faça conforme eu estou te ordenando. Porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós no caminho, ainda que passamos por vales, ainda que passamos por lugares escuros, Ele está conosco e nós não temeremos mal nenhum. Porque Ele garante de comenar e astebe. Eu sinto Deus aqui, que Ele é conosco para nos dar a vitória. Essa palavra, ela fala comigo e fala com você, para que nós não venhamos ver a nossa casa em ruína, como foi vista a casa de Eli. Deus levanta alguém que está com o coração disposto a ser instruído, a obedecer. E o profeta Samuel não foi apenas um profeta, ele foi um divisor de águas naquela geração. Deus está dizendo, eu quero corações sinceros, de comenar e a séria, aonde eu possa instruir para ser divisor de águas nessa geração, para que gerações futuras possam ouvir falar do teu nome, decai a Sôria, como um verdadeiro homem e mulher de Deus. Samuel, ele foi privilegiado, porque ele não só foi profeta, como também sacerdote e juiz de Israel. O Senhor o agraciou, porque a sua mãe era alguém que tinha propósito, era alguém de oração. Ele foi concedido debaixo de um voto, decai a Súria, pela instrução de Deus na vida da mãe dele. Que nós, mãe, venhamos ser instruídas por Deus para conduzir nossos filhos e ter sonhos de Deus realizados na vida deles e na nossa. Eu profetizo na tua casa saúde, eu profetizo na tua casa vida, eu profetizo na tua casa libertação, eu profetizo na tua casa instrução, sabedoria, prudência, conhecimento das coisas de Deus, para que tu possas colocar em prática e o nome do Senhor ser glorificado. Receba essa palavra, porque ela é de Deus para minha vida e para a tua, que nós possamos instruir e ser instruídas a cada dia pelo nosso Deus. Amém? Porque Ele nos guia com seus olhos. Ele nos vê. Tome posse dessa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino nas opções todas. Se puder, compartilhe essa palavra com mais alguém. Leve esta palavra de instrução para mais alguém. Amém? Que as bênçãos do Senhor que enriquece não acrescenta dores, seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém.